Assembleia Geral, a tribuna do seu condomínio. Esse programa é gravado diretamente aqui da sede da administradora Casa dos Síndicos. Hoje à tarde temos como nossa convidada a doutora Sandra Gaver, que me acompanha sempre na apresentação. Olá. Também o seu Vilmar de Araújo, que além de ser nosso síndico do condomínio Damásio da Rocha e do Antares, é auditor contábil e está aqui hoje presente conosco. E Aparício Lafayette, também auditor contábil. Vamos falar sobre prestação de contas, auditorias em condomínio. Olá. Pessoal, há uns 2, 3 programas atrás, nós abordamos aqui um assunto referente a uma matéria que foi veiculada no Bom Dia Brasil, referente a desvios de valores, tanto de síndicos como de administradoras. Esse programa repercutiu bastante, nós tivemos diversos contatos através de e-mails, telefones de clientes e outros não clientes também, e optamos então hoje por trazer esses convidados para que a gente possa abordar esse assunto com pessoas qualificadas e que atuam no dia a dia com essa questão de auditoria em condomínio. Eu vou passar a palavra para o seu Vilmar de Araújo, que é o nosso auditor contábil e também síndico. Atua há quanto tempo aqui na administradora, seu Vilmar, o condomínio? Já deve fazer uns 4, 5 anos. E o senhor é síndico há quanto tempo? Já há uns 10 anos. Então, o seu Vilmar, além de ter a experiência de ser auditor contábil, conhece bem a questão de condomínio também, porque está como síndico. Conheço os dois lados do balcão, como se pode dizer. Perfeito, excelente. Seu Vilmar, nesse programa anterior que nós apresentamos, a gente trouxe essa questão porque muito nos preocupa que cada vez mais cresce o número de clientes, condomínios, que buscam a administradora atrás de um socorro porque ou determinado grupo não está satisfeito com a prestação de contas do condomínio, do síndico, ou porque após uma prestação de contas aprovada em assembleia, a gestão que assume se depara com uma situação diferente daquela que foi apresentada em assembleia e que tiveram as contas aprovadas. Pois é que é comum a administração do condomínio ser delegada a uma pessoa abnegada, que é o síndico, e que nem sempre ele tem o total conhecimento da burocracia que exige esse caso, né? A administração do condomínio ela é muito complexa, porque ela é prevista em normas legais e tem consequências. E normalmente as pessoas que delegam isso dentro do condomínio não participam de uma forma ativa, como o Conselho Fiscal, os próprios condôminos não são ativos nas suas reuniões, no sentido de dar, além de um controle que é necessário, dar um suporte para que a administração do síndico seja de maior qualidade. Então, isto realmente causa, no caso, quando ocorrem diversas situações de problemas que os condôminos detectam, isto faz com que eles tenham uma surpresa e aí ficam com aquela situação de negligência do próprio síndico e começa o tipo de acusações. Então, para que não aconteça isso, a participação de uma administração dentro do condomínio e o auditor entra nessa situação para que dê o suporte mais técnico para o síndico poder administrar e ser preventivo com relação a esses problemas que são corriqueiros no dia a dia. O auditor, pelas suas palavras, senhor Vilmar, ele traria uma transparência nas contas do condomínio, seria isso? Exatamente, ele vai trazer uma transparência bem maior, porque ele vai dar um suporte para o síndico, porque essas relações legais com os fornecedores, com as questões trabalhistas, com as questões tributárias, as questões fiscais, elas são muito complexas. E então o auditor ele tem um conhecimento maior sobre isso, tem uma familiaridade com esse assunto e ele vai conseguir dar uma administração bem mais transparente para ele e para os condôminos também, né? Sim. Faria um confronto de créditos, débitos, saldos. Exatamente. Eles fazem, além de fazer de uma forma técnica a demonstração dos valores que entram e saem, o contador, o auditor, ele tem condições
de fazer uma análise mais profunda no sentido da documentação. Ele consegue analisar o documento para ver se ele tem idoneidade fiscal, idoneidade inclusive de integridade, de uma certa suspeita ou não de alguma coisa que está acontecendo ali. Então, essa técnica normalmente o síndico não tem. Então, isso vai dar um suporte bem maior e segurança para o condomínio. Aqui no dia a dia, o que a gente percebe, por exemplo, o condomínio geralmente acontece de que forma? O condomínio vem sendo administrado por um mesmo síndico há muito tempo, enfim, há uma questão de confiança dos demais condôminos. Isso não é regra, mas isso que a gente vê no dia a dia, não tem como a gente não ter exemplos disso, né? E assume uma nova administração. Então, assim, geralmente os casos que envolvem essa desconfiança, que gera, então, buscar uma empresa de auditoria, é porque esses condomínios possuem uma conta poupança numa instituição bancária, onde mensalmente a administradora deposita lá uma verba de fundo de reserva, por exemplo, né? Então, mensalmente a gente faz aquele crédito lá na conta do condomínio e essa conta, ela é movimentada tão somente pelo condomínio, a administradora não tem acesso e nem movimenta essa conta. Então não temos como acompanhar, tirar extratos, enfim, e nem temos essa intenção, porque essa responsabilidade ela é do síndico, do mandatário do condomínio. Então, geralmente acontece, como eu estava dizendo, depois de uma longa administração, assume uma nova gestão e essas pessoas vão fazer o quê? Vão lá no banco para poder se credenciar para serem os novos, as pessoas autorizadas a movimentar essa conta. E chegam lá e se deparam com o seguinte, na Assembleia foi dito que teríamos R$80 mil, por exemplo, na conta do condomínio. Chega lá, tem R$2 mil. Né? Então, assim, aí cria uma situação de desconforto, enfim, é um fato novo, né? Existem alguns procedimentos que a gente aqui orienta, que primeiro se busque no sentido amigável, né, doutora, conversar com essa antiga administração para ver o que aconteceu, enfim, não havendo êxito, chamar uma assembleia específica, com uma pauta específica para que possa se tratar do assunto e o que será decidido em relação ao assunto. E se for o caso de uma ação de prestação de contas, se contratar inicialmente, antes de distribuir a ação, uma auditoria no condomínio. O que acontece? Geralmente, quando isso acontece, essa contratação de auditoria, não só aquela questão do banco, da conta aparece o problema, quanto na conta também da administradora, né, de lançamentos, começa a se buscar que também há questões que, na verdade, não condizem com a realidade. Então, assim, geralmente o problema é muito maior. E eu pergunto para vocês assim, existe algo que possa ser feito antes, enfim, algum trabalho no sentido de que isso não venha a ocorrer? No caso preventivo, doutora? É, exatamente. Para que não se chegue nessa situação porque, de assim, que... é muito importante a gente esclarecer, porque daí, de repente, o nosso telespectador está nos ouvindo e diz assim, mas isso não é papel da administradora? Porque, assim, é bom frisar e esclarecer, a administradora é uma auxiliar de prestação de serviços, nós não temos legitimidade para quando recebemos uma nota do condomínio, dizer se aquela nota ela é verdadeira ou não, se aquele valor está condizente com o valor de mercado, não somos nós quem vamos dizer isso, nós somos auxiliares de prestação de serviços. Então, isso é bem importante esclarecer, porque acaba que o pessoal confunde um pouco qual é vamos dizer assim, a obrigação da administradora e qual é a obrigação do condomínio, porque como bem colocado pelo seu Vilmar inicialmente, as pessoas não participam de assembleia, elas não vão na assembleia. Mensalmente se recebe o extrato e tem o DOC de condomínio lá com um extrato contábil, as pessoas não olham. Lá também tem um acesso para elas poderem, eu digo aqui da administradora Casa dos Síndicos, também tem um código de acesso para que acessem o cliente online e possam conferir toda a movimentação financeira do condomínio. Também não é feito. Então, de que forma poderia aqui os senhores que são auditores contábeis orientar os nossos clientes, telespectadores, no sentido de fazer um trabalho, então, para que isso não venha a acontecer? Ou, se depois que já aconteceu, qual é o remédio para isso? Bom, gostaria de colocar também, com as grandes mudanças que estão acontecendo, tem muitos condomínios hoje que movimentam valores altos de dinheiro, né? Sim. Valores maiores que muitas prefeituras, as receitas mensais, médias empresas, e para criar mais transparência, acho que é importante a auditoria, nem o Vilmar colocou, a auditoria emergencial, que é mais usual hoje em dia no país, mas é trabalhar a cultura da preventiva, viu, Andréia? Acho que é importante trabalhar a preventiva, que vai evitar esses problemas que acontecem.
na questão da prestação de contas, na questão de analisar a documentação, os extratos, né? É trabalhar junto ao síndico, ao corpo diretivo, ao conselho fiscal, uma conscientização de avaliar as contas, levar a pasta de prestação de contas para o auditor faz o parecer e o parecer vai para o conselho fiscal, para o corpo diretivo ou para o síndico. Aí é mais tranquilo e o corpo diretivo fica mais tranquilo para administrar o condomínio, né? Até para fazer a prestação de contas ao final do mandato desse síndico. Perfeito, porque já elimina uma etapa da prestação, né? Porque pegar toda a pasta e analisar a pasta e depois prestar contas fica complicado. Então, acho que é nesse sentido, né? É trabalhar a questão preventiva. Sim. Eu vou pedir para vocês, nós estamos quase encerrando o nosso primeiro bloco, que vocês passem os dados, contatos de vocês, para que nossos telespectadores possam fazer um contato também direto, por favor. Vilmar de Araújo, telefone 51 DDD 999 03 8018. Fico à disposição. Aparício Lafayette é 51993298248. Estamos à disposição para ajudar na construção e na melhoria da administração do condomínio. Voltamos em seguida, então, dando continuidade ao assunto auditoria em condomínios. Assembleia Geral, a tribuna do seu condomínio. Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco. Hoje o nosso tema é sobre auditoria em condomínio. Nossa convidada, participante da mesa, doutora Sandra Gever. Ao meu lado aqui o seu Vilmar Araújo. Olá. E o Aparício Lafayette, nossos convidados da tarde, que são auditores contábeis. Dando continuidade, então, ao nosso assunto aqui, que é bastante polêmico e que faz parte do nosso dia a dia, eu converso agora com o seu Lafayette, perguntando qual é o procedimento para o condomínio iniciar uma auditoria contábil. O que o condomínio deve fazer? Quais são as áreas que serão auditadas? Enfim, qual é o procedimento? Bom, o primeiro passo é o síndico avaliar e perceber que tem alguma coisa errada, né? Ou o próprio corpo diretivo observar e procurar o contador. Ou também, Lafayette, um grupo de condôminos que não esteja satisfeito com a prestação de não contas, só o corpo né? diretivo, mas qualquer que se achar lesado de alguma maneira, procurar, né? Essa questão via assembleia, se mobilizar e procurar entender o que está acontecendo e procurar auditoria, né? A principal abordagem da auditoria vai ser as questões de pegar toda a pasta da prestação de contas, né? Levar para dentro do escritório e começar a analisar a questão folha de pagamento, né, Vilmar? Folha de pagamento, a questão dos tributos, que é importante a gente verificar também. Os extratos bancários que tu colocaste agora, Andréia, é fundamental também, conciliar as contas, se a movimentação dentro da conta bancária se justifica ou não, né? E outros procedimentos de notas fiscais, algumas coisas assim importantes. Nós estávamos aqui nos bastidores, no nosso intervalo, conversando um pouquinho. O seu Vilmar colocou uma situação que me chamou bastante atenção agora que o seu Lafayette citou dos extratos bancários. Nós estávamos falando, porque geralmente a Assembleia Ordinária ela ocorre uma vez ao ano, né? É um compromisso anual. Mas o ideal seria, o seu Vilmar colocou, que houvesse um acompanhamento dos extratos, né? Porque, na verdade, se eu apresentar um extrato no dia da Assembleia, não significa, do saldo da poupança, não significa necessariamente que aquele valor esteve o ano inteiro lá. Achei bem interessante, porque pode acontecer também. Isso eu relatei porque na prática eu já vi acontecer uma situação dessa, onde a administração, por má fé, ficou com o dinheiro pessoalmente, que era aluguéis de antenas, e depois, que é uma verba bem comum em condomínio. Uma verba comum em condomínio, que pode ser por outros tipos de rendas que o condomínio tenha, e que a revelia de toda a administração do condomínio, inclusive da administradora, porque a administradora não tem acesso a esse tipo de
de conta, que é a conta pessoal, a conta do próprio condomínio, os administradores, o síndico ficava com o dinheiro e parecia que estava tudo bem, porque não tinha participação de todos, né? Então a auditoria pega isso também, porque a auditoria tecnicamente analisa toda a movimentação do período de forma global e tem uma técnica para fazer esse trabalho. Então esse tipo de desvio que é comum e de fácil utilização para que os condôminos sejam, de certa forma, enganados, a auditoria tem técnicas para não deixar isso passar. Além da questão da idoneidade dos documentos. Quais são os documentos que quando o condomínio procurar vocês, assim, o que é que vai ser solicitado para o condomínio? Aqui vem toda a pasta da prestação de contas. Dentro da pasta de prestação de contas... Aquela pasta contábil mensal. Nós vamos avaliar os contratos com terceirizada, que é importante, né? Tem contratos de manutenção de elevador, a terceirizada da portaria, né? Os contratos são de acordo, né? Ver a questão da folha de pagamento. Então são vários critérios, vários itens que a gente tem que ver dentro da pasta de prestação de contas. Mas outra coisa interessante, Vilmar, colocar André e Sandra, é que a auditoria não foca só a despesa. A auditoria foca também a questão das receitas, como tu colocaste, né, Vilmar? A questão da antena, a receita da antena. A locação da antena. Do aluguel. Locativo mensal. Isso não entra na administradora, esse valor, ele entra direto na conta bancária do próprio condomínio. Exato. Então, e só o síndico é que tem acesso a isso. Deixar bem claro que é o síndico que maneja. Ou quem for autorizado pela convenção ou pela própria decisão assemblear. A questão de desconto, recebimento de inadimplência, né? Recebido direto pelo síndico, pelo condomínio, de repente não é contabilizado, né? Registrado. Então é uma fuga de receita. Então a fuga da receita é importante também. Não só olhar a despesa com lupa, entendeu? Mas a receita também. A gente pode ter uma fuga de receita importante. Se observa também assim descontos sem a legalidade do estatuto, sem autorização, eventualmente algumas negociações paralelas de inadimplência, por exemplo, negocia direto, concede isenção de juros à revelia da administração do condomínio. É bem importante, agora o senhor Vilmar falou isso, agora na condição de advogada, de operadora de direito, aqui do lado da doutora Sandra, que representa também o departamento jurídico, é importante a gente lembrar que o síndico ele não tem poder para dar esse tipo de desconto de inadimplência, porque o valor não é do síndico, ele é do condomínio. E o condomínio faz o quê? Ele faz um rateio das despesas mensais que ele tem, das despesas ordinárias, e ele arrecada tão somente o que precisa para gastar. O condomínio ele não tem fins lucrativos, então o que ele arrecada não sobra dinheiro ao ponto que ele possa dar um desconto. Né? Não é como ir ao mercado, ir ao comércio e comprar, por exemplo, uma geladeira à vista, eu consigo um desconto. O valor da luz, se ela foi R$100 e são 10 apartamentos, custa R$10 para cada unidade. Eu não posso cobrar R$8 daquela unidade, que eu vou ter um déficit de saldo do condomínio. E isso realmente, bem colocado, prejudica bastante também, porque muitas vezes o síndico acha, não, mas eu estou aqui representando o condomínio, eu posso dar esse desconto. E isso vai dar um problema no fechamento das contas depois, porque obviamente elas não vão fechar. O rateio é pelo valor total das despesas que o condomínio contrai. Exatamente. E tem uma situação bastante comum também, é o administrador, o síndico abrir mão de solicitar autorização de assembleias extraordinárias e fazer despesas extraordinárias alegando urgência. Isso também é muito fácil ter uma evasão de recursos do condomínio, onde é um recurso utilizado que nem sempre se justifica. Então, isso também a auditoria tem que ficar atenta. E se os saldos estiverem muito negativos, chamadas extras de forma reiterada, isso já são sintomas, sinais de que a administração está carente de alguma administração, de alguma assessoria nesse sentido, para não ocorrer muitas surpresas e desagradáveis com os próprios condôminos. Né? Sim, sim. E acontece, né? Nós tivemos há um tempo atrás uma situação que foi em Porto Alegre, né, doutora? Sim. Isso já tem alguns anos e houve, na verdade, após uma prestação de contas, assumiu uma nova gestão e se descobriu um desvio de verba, de valores. Foi feita uma auditoria contábil, se apurou esse valor, se ingressou com uma ação de prestação de contas
E nessa situação, que não é a regra, né, doutora? Não é a regra, Não é a mas regra, mas nessa situação ocorreu. O juiz entendeu, acatou o argumento do condomínio de que aquele valor desviado era proveniente de créditos condominiais, dos quais tem uma natureza propter rem, que a gente sabe que é aquele que acompanha a coisa e que faz perder o próprio imóvel. E o juiz aplicou, então, aquela regra máxima de perda do imóvel em razão disso. Houve uma discussão, foi até Brasília, enfim, e se concretizou. Houve isso, até ao ponto de chegar essa pessoa que estava como síndica ter que fazer um acordo para não perder o imóvel. Então, assim, muitas vezes, quem vive em condomínios, condôminos, um síndico, não tem noção do tamanho do prejuízo e da responsabilidade o tamanho da responsabilidade que é estar ali tocando, na verdade, uma questão que não é só dele, ele está fazendo uma contabilidade, uma administração de várias famílias, porque hoje nós temos condomínios aí com 400 unidades, eu estou gerindo dinheiro de 1.200 pessoas, porque é uma média disso. É aquilo que eu te coloquei, né? Está administrando uma média empresa. Exatamente. Muitas prefeituras do Brasil. Exatamente. O síndico administra o que não é dele. O que não é dele. Isso é a premissa maior. Exatamente. E tem que ter muito mais transparência do que aquilo que ele administra na própria casa dele, como a gente diz, né? Exatamente. Nos condomínios. Vilmar e Lafayette, estamos encerrando o nosso bloco, ele passa rápido demais. Eu gostaria de pedir para vocês um fechamento, assim, dando uma dica para os nossos telespectadores e finalizando, apresentando mais uma vez os contatos de vocês aí. Podem nos mandar e-mail também para o contato@casadosindicos.com.br, que a gente encaminha para os nossos parceiros aqui também, além dos e-mails e telefones que eles vão fornecer ao final da apresentação aqui. Então, com a palavra a vocês para um fechamento final de dicas. Bom, agradecer, primeiro de tudo, um momento estar na Casa do Síndico, abordar um tema muito importante e dizer para o condômino que tem que ter o olhar, se tem chamada extra, se o condomínio está em estado, né, em má conservação, isso já é sinal de alguma coisa não está muito bem. E criar essa cultura de uma auditoria preventiva, acho que isso é fundamental, eu acho. Não a emergencial, que a emergencial é tudo mais punitiva do que educativa. Acho que o objetivo aqui, André, é a gente trabalhar essa questão do condomínio, começar a chamar uma auditoria preventiva com calma, e para o condomínio, para o corpo diretivo, ter tranquilidade em administrar o condomínio, né? Um parecer de auditoria na sua mão, meio caminho andado. Transparência. Acho que a transparência. Acho que esse a transparência da recado. segurança. Esse é o recado que eu tenho que dar. Meu telefone é 51993298248. Aparício Lafayette à disposição. Bem, a dica importante que eu tenho é dentro dessa linha da prevenção. Eu diria o seguinte, não é hábito nosso, aqui não é cultura, de fazermos um trabalho preventivo. Os condomínios, na minha opinião, da área, eu indicaria que fizessem contabilidade propriamente dita. Contratassem um contador, um escritório, uma empresa especializada e fizessem o trabalho de contabilidade, porque isso vai ajudar de forma preventiva a questão toda de não acontecer todos esses traumas, porque a auditoria, quando entra para resolver problemas, o prejuízo já aconteceu. Ela só vai, de certa forma, trabalhar a identificar o que houve e se houve má-fé e se houve alguma questão maior. Então, acho que a auditoria preventiva também pode ser feita, mesmo não tendo alguma suspeita maior, mas no sentido de trabalhar e não trazer esses prejuízos para os condôminos. Vilmar de Araújo, telefone 51 999 03 8018. Muito obrigado. Eu agradeço aqui a colaboração, a presença de vocês, nossos convidados, e reitero para que os nossos telespectadores acessem sempre o nosso site para acompanhar a nossa agenda de eventos. Muito obrigada e até o próximo programa.